muito positiva para nós, para esta casa, para todos os moradores da casa, para os irmãos que não poderão estar presentes, para os irmãos desencarnados que necessitam de uma prece, uma palavra amiga, e nós estamos aqui com esta qualidade, com o coração agradecido a Deus mais uma oportunidade desse dia. E com a prece que o Cristo nos ensinou, vamos dar por iniciados os trabalhos de hoje. Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai, Senhor Jesus, de todos os males, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Com essa prece, vamos abrir os trabalhos de hoje, desejando muita paz, muito progresso para o orador de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o sentido da vida. Não exatamente sobre o sentido da vida. Porque, na verdade, se a gente bem prestar atenção, a gente vai perceber que quando se fala do sentido da vida, existe um único ser capaz de definir isso. Eu diria que quando fomos criados, aquele que nos deu essa oportunidade definiu para o que nos criaria. Qual o objetivo da criação? Qual seria o caminho? Quais seriam a finalidade para que esses seres criados se fizessem úteis à própria criação? Então, quando a gente fala assim, qual o sentido da vida, eu entendo, eu acho muito mais interessante, porque a doutrina traz essa resposta que Meirelles leu aqui. Né? Quando a gente fala de sentido da vida, ele está explícito nessa frase de Kardec. Nascer, deixa eu ler para ficar bem. Só um minutinho, para que eu possa usar essa. Esse modelo aqui não vai entrar. Nascer, crescer, morrer, nascer ainda e progredir sempre. Nascer, crescer, morrer, nascer ainda, progredir sempre. Ou seja, o objetivo da vida é o progresso do ser criado. O objetivo da vida, o sentido da vida. A direção em que a vida deve nos conduzir, ou que nós devemos buscar a vida, é a direção do progresso. A direção do processo que nos levará à evolução que todos nós buscamos. Quando os nossos irmãos protestantes, ou de qualquer outra conceituação, falam sobre salvação, a que de fato eles se referem? O que eles querem dizer com essa questão? Salvação. Jesus vai dizer no seu Evangelho que a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um segundo o seu merecimento. Paulo
vai dizer que o homem precisa crescer, evoluir, progredir tanto, subir tanto, até chegar à estatura e plenitude do Filho de Deus. Ora, como alcançar esse nível sem fazer os esforços devidos? Nós, que aqui nos encontramos, habitualmente, quando vemos, por exemplo, Chico Xavier, com a sua mediunidade, com a assistência que ele teve de alguns seres espirituais ao nível evolutivo, que nós somos incapazes nesse momento de mensurar, mas sabemos que espíritos que têm uma grandeza espiritual, ficamos a pensar, eu gostaria de ter a capacidade de curar como Jesus curava. Eu gostaria de ter a capacidade de unir, de agregar. Eu gostaria de ter a capacidade de chamar a atenção como Jesus fazia. Eu gostaria de ter um magnetismo que Jesus irradiava. Porque onde ele passava, ele arrebanhava. Simplesmente ele arrebanhava. Mas a pergunta que eu diria, que eu faria, e que nós deveríamos nos fazer, é: eu estou disposto ou disposta a fazer os esforços devidos, a viver as aflições pelas quais estes nossos irmãos passaram? Nós temos aí Chico Xavier. Jesus, num dado momento, ele vai dizer que aquele que quiser salvar a sua vida deve colocar, pegar a sua cruz, carregar a sua cruz, esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo e segui-lo. Nós estamos dispostos a esquecer de nós mesmos? Nós estamos dispostos a esquecer de nossas vidas e dirigir as nossas atenções para a obra de Deus, para esta obra que Jesus nos convida há mais de 2023 anos atrás? É muito tempo que ele vem nos convidando. Há muito tempo que ele vem nos trazendo, nos enviando emissários, representantes, a cada momento em que a humanidade se viu na obscuridade, em que essas sombras se ampliaram, a cada momento em que a escuridão se fez, em que a humanidade pareceu se perder, Deus, com a sua infinita misericórdia, e olha que meu pai, ele sempre dizia assim, quando a gente parava para conversar: Deus é justo, e o justo não perdoa. Mas eu dizia para ele: mas ele é justo, ele é amor, ele é misericordioso. E a misericórdia perdoa. E o perdão de Deus está na oportunidade da correção. O perdão de Deus, ele se faz presente na oportunidade da correção. Não é não esquecer o erro que você cometeu, a falta que você cometeu, a agressão que você praticou com relação ao seu semelhante, ao seu irmão. A humilhação que muitas vezes você impôs a alguém. A falta de amor que você demonstrou quando viu alguém cair na sua porta, precisando de socorro, precisando de ajuda, precisando muitas vezes de um copo de água, e você ignorou.
E esta pessoa se viu naquele rol destes que hoje nós reconhecemos como os invisíveis. Os invisíveis. Os garis, eles passam a vida limpando as ruas, limpando a sujeira que a gente joga na rua, que a gente espalha nas ruas. Não são os animais que fazem sujeira. Não são os animais, e eles são irracionais. É assim que nós os caracterizamos. São seres irracionais. Eles não têm discernimento, mas somos nós que fazemos a sujeira, que espalhamos a sujeira, que jogamos nas ruas, que enchemos os esgotos, que matamos a natureza com a nossa ganância, com a nossa imprevidência, com a nossa falta de amor aos nossos próprios filhos, que nós estamos tirando deles o direito de respirar, o direito de viver uma vida mais saudável, sem tantos riscos. É egoísmo não reconhecer que cada uma dessas ações nossas, não reconhecer que o extravio de água, por exemplo, o gasto excessivo, desnecessário da água que falta ali no sertão nordestino, que falta para beber, que falta para o banho, que falta para lavar as suas peças, seus objetos, suas panelas, e que eles têm que andar quilômetros para buscar uma lá. O nosso uso indiscriminado vai levar esse planeta para uma situação mais caótica. Nós estamos falando do sentido da vida. Mas, ao invés de falar do sentido da vida, ou melhor dizendo, eu faria uma outra pergunta para nós, porque eu já disse e penso sinceramente que quando se fala no sentido da vida, é uma resposta que quem nos criou já deu, já definiu. Percebe? Essa resposta quem nos criou já definiu. Mas a pergunta que eu faria seria: qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua vida? Vocês já pensaram nisso? Qual é a minha programação? Para o que eu me propus? Em que direção eu vou caminhar? O que é que eu, o objetivo alcançar, conquistar? E como eu vou fazer isso? Estas são respostas que nós podemos nos dar, que nós deveríamos nos dar. Esta é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Eu não posso viver a minha vida esperando o que Dona Claudiana faça para que eu reaja ao que ela faça. O que Almiro, Meirelles, ela façam, para daí definir quais são os passos que eu irei dar. É uma vida de reações. Dependendo do que o outro faça, eu vou fazer isso, isso ou isso. É por isso que Jesus é grandioso nas lições que nos traz. Porque Jesus não reagia nunca. Jesus conhecia a nossa vida. Ele acreditava na gente. Por isso ele se dispôs, se disponibilizou a gerir esse.
E quando as coisas enrolaram demais, ele mesmo veio fazer o que precisava ser feito. Quando alguns dos nossos irmãos dizem que Deus nos ama, mas nos ama tanto que não quer que nós continuemos do jeito que nós estamos, ele poderia dizer também que nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que nos enviou o primogênito dele para viver experiências humanas, depois de ter atingido o nível que ele atingiu. E ele aceitou. Rastejar na terra, como nós. Já temos passado por tudo isso, porque não foi de graça. Não foi de graça. Não foi à toa, não foi porque ele é positivo. É preciso que nós tenhamos um mínimo de consciência do nosso viver, da oportunidade que nós estamos tendo aqui. E quando nos perguntamos, ou quando nos perguntarmos, qual é o propósito da minha vida, eu preciso parar. Eu preciso parar. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso parar de mentir para mim mesmo. Entrar no banheiro, entrar no quarto, ir para a praia, ir para o mato, ir para algum lugar onde eu consiga ficar sozinho comigo mesmo. E Deus. E me fazer essa pergunta novamente. 1, 2, 3, 10 vezes. Quantas vezes sejam necessárias. Mas que nós aceitemos, que nós encaremos com responsabilidade a resposta que vai nos chegar. A resposta que nós mesmos vamos nos dar, muito provavelmente, assistida por alguns dos nossos amigos espirituais, que vibram, como vibraram pela nossa vida, a Terra, pela nossa volta, a Terra vibra, e torcem pela nossa boa caminhada. Torcem para que nós vençamos os nossos limites, para que vençamos as nossas imperfeições, para que superemos a nossa inércia, a nossa incapacidade de ser solidários. Nós temos muito a fazer. Eu falava a gente conversava agora, há pouco, eu citava o quanto nós ficamos admirados com a mediunidade de Chico, com a mediunidade de Divaldo, com o trabalho de Irmã Luz, com a ação de Irmã Teresa de Calcutá. Existem, com certeza, gente, milhares de outros seres com essa grandeza, espalhados por aí. A gente não ouve falar deles, porque eles não têm esta necessidade. Mas nós, cada prego que a gente remove de algum lugar, cada vassourada que a gente dá em algum canto, cada saco de lixo que a gente remove, cada movimento que a gente faz em prol de alguém, a gente quer que o público não conheça. A gente deseja que as pessoas vejam a nossa bondade. Não estão vendo, eu sou caridoso. A gente quer divulgar a nossa boa ação. A pergunta que se me fizerem hoje, qual é a sua idade, Francisco? Eu vou responder, 67. Estou por fazer. Mas é ali. Daqui a pouco eu chego nele. Quantos benefícios ou quantas vezes você se associou a alguém necessitado, alguém que precisava de uma alimentação, alguém que precisava de um copo de água, alguém que precisava
de uma roupa, de uma camisa, que fosse apenas uma camisa, um short, ou de alguém que precisava de um aperto de mão, de alguém que precisava de um sorriso, de uma palavra amiga. Quantas vezes, Francisco, você se associou a alguém que estava caído na rua, ou no poste, numa esquina? Quantas vezes, Francisco? Eu vou ficar com vergonha. Vou ficar com vergonha, provavelmente vou baixar minha cabeça e vou me negar a responder. Porque não tem resposta. Estes seres que nós citamos aqui são referências, mas existem muitos outros, um nível abaixo, muito provavelmente, mas eles existem. Nós não precisamos fazer ao nível de Jesus, porque não temos essa condição. Estamos distantes dela ainda. Não precisamos fazer ao nível de Divaldo Franco, porque não estamos ainda ao nível dele. De Dona Teresa de Calcutá, de Dona Dulce, dos pobres. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. O propósito de nossas vidas, em especial, é aprender. Estudar e aprender. Aprender, mas não para mostrar que sabemos, ou para cobrar do outro, ou para mostrar para os outros que nós temos conhecimento, sim. Nós precisamos aprender para viver. Nós precisamos estudar para aprender. Porque o conhecimento vai nos trazer questionamentos lógicos e vai nos empurrar para o campo da sabedoria. Porque quando você conhece, você quer experimentar, você quer testar, você quer sair para um campo. E esse é o convite que a espiritualidade nos faz. Ok, meus irmãos, vocês têm provado a sabedoria no sentido de o conhecimento que vocês têm adquirido ao longo do tempo. Há muito conhecimento no grupo de vocês, mas de fato, qual o fim útil? Em que direção? Em que campo? Quando vocês disponibilizaram esse conhecimento para a prática da caridade? E esse é o convite que Jesus nos faz. Essa é a advertência que a espiritualidade tem nos feito o tempo todo. O dia de voltar ao mundo dos espíritos é ontem. Talvez daqui a pouco, talvez no máximo amanhã, semana que vem, quem sabe? E é por não saber, gente, que os nossos irmãos têm nos advertido, têm nos convidado, têm batido persistentemente. Por que a fuga? Por que fugir às suas responsabilidades? Não adianta você deixar de abrir uma porta que você passa por ela, não abre, com receio do que ela espera atrás dela. Ela vai continuar te esperando. O seu processo evolutivo não se completará enquanto você não passar por aquela porta que você deixou de abrir. Então, companheiros, quando a gente fala de propósito, se oportunize. Não deixe que ninguém te faça essa pergunta. Treine antes. Faça-se esta pergunta antes que alguém te faça. Busque a sua resposta antes. Porque quando alguém te faça ela, você já sabe o que é que você busca na sua vida.
Você já sabe o que fazer para atingir os seus objetivos. Nós temos aprendido que a primeira responsabilidade de todo ser criado, a primeira, é consigo mesmo. É com o seu próprio bem-estar, com sua própria saúde, com suas próprias responsabilidades. Primeiro, você aprende, dizem os nossos irmãos. Primeiro você aprende, depois você ensina. Não dá para você ensinar o que você não sabe. Não dá para você exemplificar o que você nunca fez. O que você nunca se disponibiliza a fazer. Esse é o nosso momento. Porque as mensagens chegam para nós. Quando o nosso irmão foi fazer a prece de abertura, a gente e ele disse: para quê? São 3 pessoas encarnadas. Encarnadas. Mas nós somos suficientemente importantes para perceber que essa mensagem é para nós, não é para os outros. Porque se fosse, eles estariam aqui. Meu pai usava uma frase que eu pensava que era dele, mas não é. Nesse momento eu esqueci o nome, eu ia buscar, mas eu tinha registrado, aí eu acabei me passando. Botando no computador começou a dar problema. Meu pai dizia assim: a vida não é nada mais, nada menos que uma série de fatos inevitáveis. A vida não é nada mais, nada menos que uma série de acontecimentos inevitáveis. Eu não conseguia entender. Simples, não é simples? Mas perguntar o que significa isso. Porque, para mim, tudo pode ser evitado, desde que você tenha consciência, desde que você se proponha a analisar todos os seus passos, e de acordo com os seus passos, aonde ele vai nos levar, onde os meus passos vão me levar, onde as minhas atitudes vão desembocar, quais são as consequências daquilo que eu faço, de como eu faço, do que eu penso, de como penso, das palavras que eu emito, quais são ou quais serão as consequências de tudo aquilo que eu gero com os meus padrões vibracionais, com as energias que eu direciono para as pessoas, para o ambiente ao qual eu estou vinculado. Agora, assim, antes é minha casa. Amanhã vou fazer uma visita ao meu amigo e vou levar a minha energia para o ambiente dele. Que tipo de padrões vibracionais eu estou irradiando para aqueles com os quais comigo e que eu digo amar? Eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, eu amo a minha esposa, eu amo os meus amigos. Ok. O que é que eu estou fazendo para que o meu viver não interfira negativamente na vida dos meus amigos, não interfira negativamente na vida dos meus filhos, das pessoas que eu amo, ou que pelo menos digo amar? Que tipo de atitudes eu tenho tido para não gerar consequências funestas para mim? Porque o Evangelho diz que eu devo amar aos meus semelhantes, mas primeiro a mim. Que eu devo amar os meus semelhantes como a mim mesmo. Se eu não me amo, se eu não me protejo, se eu não me corrijo,
se eu não busco corrigir os rumos do meu viver, do meu pensar, da minha falação, que amor eu tenho? E a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Portanto, quando eu amo o meu irmão, é a Deus que eu estou dirigindo esse amor. Maltratá-los? Por quê? Agredir-los por quê? Eu devo estar com problema. Quando nós erramos, as pessoas costumam muitas vezes a nos chamar de monstros. É um monstro. Né? Nós temos visto atitudes bem, eu diria que complexas, complicadas, entristecedoras. Situações bem. O que está acontecendo agora, por exemplo, com os Yanomamis. E não são somente eles. Os índios estão sendo dizimados. Os Yanomamis, todos estão assistindo à televisão, estão vendo o que está acontecendo. Não é mais do que desamor, minha gente. Isso é desamor. É egoísmo, é avareza. Por que tirar de quem já não tem? Por que negar a quem já nem tem do que sobreviver, mas negar a eles, pelo menos, o direito a lutar pela própria vida, pela manutenção da própria continuidade? Não são monstros, são ignorantes, egoístas. Pessoas que, muitas vezes, talvez, avarentas, talvez. Sabe? E eu peço desculpas. Não estou julgando, não. O que estou falando é daquilo que tem sido constatado. Mas julgar? Jesus, ele costuma, em uma de suas passagens, ele vai dizer: não julgueis, porque a medida que usardes para medir os outros, essa medida será usada para medir você. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é afastar o julgamento das nossas vidas, das nossas memórias, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Não julgar, porque a gente nem conhece o que se passa na vida íntima do outro. Nós somos amigos, sim, mas eu moro numa casa, você mora na outra. Eu tenho uma convivência aqui com um grupo, você tem uma convivência aqui com outro grupo. Eu não sei das suas dificuldades. Como você é tratado? Portanto, para te julgar, primeiro eu precisaria saber de toda a sua vida, de como você de fato tem agido, tem pensado, tem propalado as coisas. Conhecimento pleno de tudo com relação à vida dos outros, daqueles que nós estamos pretendendo denominar ou colocar como juízes. Mas, normalmente, nós nos colocamos como advogados de acusação, ao mesmo tempo, juízes, e definimos a pena, o veredito, culpado. E ainda definimos como é que eles vão pagar. Então, nós precisamos voltar. Precisamos voltar. Nós temos sido, ao longo do tempo, assim tenho visto, tenho sentido. Talvez tenha sido esteja sendo um dos nossos mais graves erros. Nos tornamos tecnicistas.
e esquecemos do Evangelho. A base da doutrina espírita está em Jesus. Em todos os seus movimentos. É Jesus o elemento primordial. É o elemento principal, é aquele que gerencia, que indica, que encaminha, quem convida, quem abraça, quem justifica. Nós temos esquecido o Evangelho. Portanto, companheiros, eu proponho que nos proponhamos a nos dar as mãos, ou, na verdade, o que eu quero dizer é que nós venhamos a nos olhar de novo, parar diante de nossos espelhos, entrar em nossos ambientes como convida o Evangelho, dirige seu pensamento a Deus, faça as suas reflexões, faça os seus questionamentos. Por que se envergonhar de dizer, cara, eu preciso mudar e a partir daqui eu vou fazer? Não adianta tentar, meus irmãos. Não adianta tentar. Quem tenta não faz. Quem vive tentando, vive falhando. Você precisa se decidir se quer melhorar, se quer tornar uma nova pessoa, ou se quer continuar sendo esse homem velho que você é. E quando eu digo você, eu me coloco lá. Porque somos todos, temos sido todos. Desculpem, negligentes quanto ao convite de Jesus. Ele nos convidou a nos tornarmos peças essenciais na implantação do reino de Deus na terra. E nos tornamos esse acréscimo quando prestamos atenção nos seus ensinamentos, quando observamos as suas atitudes, quando observamos aquilo que ele verbaliza e em seguida ele pratica, ele mostra como fazer. E nós precisamos ter o controle de nossas vidas. Quando nós deixamos que o outro faça isso, nós nos perdemos. Porque não sabemos o que o outro vai decidir quanto ao próximo passo que nós precisamos dar. Ou o que desejamos dar. Ou que pretendíamos ou pretendemos tentar dar. Não tentemos. Não tentemos. Nós precisamos sair para fazer. Nós precisamos decidir. Nós vamos fazer. Eu vou fazer. Eu vou tratar de mim. Eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar das minhas imperfeições. Eu vou cuidar daquilo que me fere, daquilo que me machuca. Daquilo que me deixa às noites sem dormir. Aquilo que me deixa amanhecer, olhando o dia clarear, com 1 milhão de pensamentos, com uma perturbação que eu não sei de onde vem, nem porquê. Isso é verdade. Quantas vezes? Mas nós sabemos sim. O que a gente talvez não tenha é consciência de que nós estamos devendo. Porque nós não viemos para aqui para passar férias. Nós não viemos para aqui para viver festas ou de festas. Nós temos um trabalho a realizar. E a misericórdia divina nos convida a isso. Nos trouxe aqui, porque nós
nos comprometemos com isso. Nós nos comprometemos com esse trabalho. E como é que nós temos nos comportado? Então, companheiros, já, já foi, né? Então, assim, na verdade, eu estou querendo. É isso, eu estou querendo me nortear. Porque é assim. Eu preciso saber qual é o tempo que eu tenho. Mas a espiritualidade não vai me dizer isso. Deus não vai mandar um emissário para me dizer, Chico, você tem mais 2 dias de vida. Veja aí o que é que você precisa fazer. Para pelo menos aliviar um pouco a sua barra. Chico, você tem 2 horas. O que é que você vai fazer agora? Não, senhor, eu vou tomar banho primeiro. Tem alguém caído ali na esquina, aproveita, homem. Não, mas primeiro eu preciso ver se em casa não está faltando nada, se o dinheiro vai dar. Cara, a necessidade está presente. O tempo é agora. O convite já passa da hora de ser escutado, ouvido. Todos nós temos ouvido. Mas quantos de nós escutou? Lembra lá do festim de bodas? Ele acabou mandando trazer todos que encontrasse pelo caminho. Porque aqueles que foram convidados não deram atenção ao convite. Mais do que isso, eles desrespeitaram aqueles que os convidaram, aqueles que foram servir da mão que acolhe, que convida, que segura, que arrasta. O tempo é esse. O tempo é agora. E eu quero encerrar lembrando uma passagem de Emmanuel que eu habituei a ficar repetindo. Toda conversa que eu tenho, eu habituei a ficar repetindo ela. Ele diz no livro Pão Nosso, meu Deus, deixa eu ter certeza, Fonte Viva. Ele vai dizer que poucos passam por essa terra que não tenham que voltar para corrigir aquilo que deixou de fazer, ou aquilo que não fez direito. O texto é pequenininho, eu estou só resumindo. O importante, meus irmãos, é que a gente acorde, que a gente desperte, porque não basta abrir os olhos e dizer, acordei. Não, você abrir os olhos é como morrer. Ah, desencarnou. Não, você morreu, o seu corpo morreu. O desencarne é um outro patamar, é uma outra questão, é uma outra situação. Entre morrer e desencarnar é romper os laços com o corpo. Quantos de nós conseguem fazer isso? Especialmente de forma imediata. Cuidemos de nós, porque o mundo dos espíritos não é como o mundo material. Onde está o seu pensamento? Aí está o seu coração. Lembre disso. Porque é assim no mundo dos espíritos. Onde está o seu pensamento, é aí que você está. Então reflitamos sobre que tipo de padrões mentais, que tipo de pensamentos
nós temos nutrido? Que tipo de imagens nós temos construído? Que tipo de sentimentos nós temos nutrido? Será que vale a pena? Ah, Meirelles me feriu, agora estou atrás dele. Será que vale a pena? Meirelles é um irmão. Ah, errou. Ok. Errou. Eu também não errei. Jesus diz, atira a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que não tiver falhado, que não tiver errado. É por isso que ele diz, não julgueis. À medida que usar, para medir os outros, será usado para medir você. Voltem à casa, meus irmãos. Não estou falando apenas pela CECIM. Não estou falando apenas pela CECIM. Nós precisamos voltar ao trabalho. Esse é o nosso convite. Nós precisamos voltar ao trabalho. Ninguém ajuda ninguém à distância. A prece é muito importante, mas nós estamos aqui na terra. E é presença, é mão estendida, é o abraço, é a palavra direta, é o ombro encostado, é o apoio, o sustentar. A CECIM, o CEAL, a COIFA, o CELC, as nossas casas espíritas, nós precisamos nos apoiar. Não há, em nenhum canto deste mundo, nada que clarifique melhor, que esclareça melhor do que a doutrina espírita. Dizer que não sabia, caramba, vai ser um chute no escuro. Tá? A decepção vai ser muito. Então, eu convido vocês, voltem às suas casas, voltem a CECIM. Vamos nos encontrar de novo agora na Semana Espírita. Vamos nos abraçar. Vamos nos confraternizar. Vamos nos unir. Vamos trabalhar. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe. Deus após essa explanação, nós devemos concentrar, conscientizar o que devemos fazer e agir contra os princípios que a doutrina nos ensina a amar o próximo como a que a gente não sabe um instante e a divindade vai nos chamar ou passar o término do nosso processo, se cumprimos bem ou não a missão a qual nós assumimos no planeta Terra. Tivemos mais essa oportunidade de reencarnar. É nessas palavras do nosso amigo, com esse espírito de união fraterna entre nós, centros, é que nós pedimos, em especial a nossa cultura, os trabalhadores da casa espírita, que nos conceda o discernimento, a coragem para cumprir bem essa missão. Colocando assim o ponto final do trabalho de hoje, pedir uma amparo, proteção, que o Mestre Jesus nos fortaleça nos momentos difíceis da nossa vida. Que o Mestre Francisco de Assis nos ampare de sabedoria para desvencilhar os problemas. Pelo nosso atraso,
com a prece que Jesus deixou legado para nós. Com o final do trabalho e de muita luz, muito amparo e proteção para nós. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós as vossas coisas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,